Ia ficar bem feliz, viu? As crianças. Não sei se vocês estão escutando minha voz, a voz está bem grave. Eu peguei uma infecção, putz, de uma infecção hospitalar de um paciente no sábado, de um paciente grave, uma cirurgia que complicou, e eu acabei, apesar de eu não estava com máscara em 95, né? Estava com máscara cirúrgica e devo ter me contaminado com o patógeno. Eu tive que tomar. Comecei com. Já na segunda-feira, já comecei com febre, dor nas costas, esse sinal típico de processo pneumônico, né? Já comecei logo com antibiótico pesado e melhorou. Ainda continuo um pouco congesto aqui e a fala. Sábado é o dia que eu tenho para fazer anestesia, né? De paciente complicado e aí foi uma cirurgia que era para ser uma cirurgia de pouco mais de 2 horas, acabou demorando quase 8 horas de cirurgia, devido à complicação do paciente. Então, essas coisas é imprevisível, né? Cirurgia é imprevisível. Mas vamos lá. E hoje eu vou ter reunião com residentes, acabei convocando uma reunião com todos os médicos residentes do estado, né, para a gente tirar algumas dúvidas, algumas pendências em relação à nova legislação, essas mudanças de legislação que estão acontecendo, em relação à residência médica, né, em relação a bolsas, em relação a moradia, em relação a vagas, em relação ao processo seletivo. E eu nunca tive medo disso. Quando eu assumi pela primeira vez a comissão estadual, no início da década, precisava ficar assustado que a primeira coisa que eu fiz foi chamar uma assembleia de médico residente. Porque tem que mobilizar, né? Não tem jeito. Você não pode ficar. Eu não vou negar minhas origens, ou seja, se você não. Tem que ter. O movimento tem que estar organizado. Se os donos de autoescolas já estão se mobilizando aí porque estão querendo tirar a obrigatoriedade da autoescola para emissão da carteira, para o exame de rua, né? Imagina nós que estamos no meio do movimento tão pesado, né, que é o movimento de formação médica, e agora com essa situação do excesso de escolas médicas, aí, então, e a privatização do SUS aí, sem levar em consideração as atividades fins, né, e que complica tirando nossos campos de estágio, campo de aprendizagem e tudo mais, imagina como é que vai ficar, né? Tá um horror o Brasil inteiro reclamando de campo de estágio. Tá? A reunião plenária da Comissão Nacional foi uma loucura. Todo mundo reclamando do norte a sul, do Rio Grande do Sul até Roraima, reclamando de como é que vão ficar os campos de estágio de aprendizado dos médicos residentes. Né? Então, está tocando. Mas vamos lá, gente. Vamos tocar. Daqui a pouco eu vou passar no chat para vocês. É, tem um arquivo que eu baixei, que são as novas diretrizes da. Não, diretrizes não, na verdade, diretrizes do 2025, né? 2025 da reanimação cardiopulmonar. Os detalhes que já estão já estão disponíveis, né? Vou, eu vou botar agora, vou ver se eu consigo botar logo agora aqui no. Eu vou botar aqui no chat para vocês. Ó, tá aí. Vejam aí, vocês podem clicar. É o que tem de melhor, esses destaques em PCR 2025, né? É o que tem de melhor de quiserem baixar, já está aí, tá? Vamos lá. Então, eu vou gravar. Estamos com 17 alunos agora.
Recording in progress. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma atividade didática semanal da nossa disciplina de anestesiologia para o oitavo período, né? E o tema hoje será parada cardiorrespiratória, né? E suas particularidades e suas atualizações. Bem, essa foto aí, eu abrindo aqui, é do professor Peter Safar. O professor Peter Safar ele foi um médico austríaco que migrou para os Estados Unidos, mais precisamente para Pittsburgh, e foi o médico que ele era anestesiologista, intensivista, e ele fez as primeiras publicações de evidências sobre a parada cardiorrespiratória, sobre as primeiras regras, os primeiros compêndios, as primeiras diretrizes de como tratar a parada cardiorrespiratória. Então, desde os postulados do professor Peter Safar, no início dos anos 60 até a presente data, muita coisa mudou. Muitas condutas mudaram. E essas condutas que a gente vai colocar agora, e todas elas são baseadas em pesquisas clínicas, todas elas são baseadas em pesquisas de níveis de evidência que procuram aumentar a sobrevida dos pacientes, tá? Primeiro, parada cardíaca é a sensação súbita e inesperada da atividade mecânica ventricular útil e suficiente em indivíduo, sem moléstia incurável, debilitante, irreversível e crônica. Tá? O que nós queremos falar com isso? O próprio conceito de parada cardíaca, ele já delineia a base do que significa a parada cardíaca, e é um conceito muito profundo, que ele, por si só, ele já diz o que você deve fazer para tratar a parada cardíaca. Ou seja, tratar a cessação da atividade mecânica ventricular útil. Ou seja, você tem que tratar a falta de sístole, a falta de ejeção do ventrículo esquerdo, a falta de ejeção ventricular. Então, por si só, ele já nos dá a base fisiológica e, por sinal, também a base legal, que ele coloca que indivíduos terminais, em que a reanimação cardiopulmonar não traria grandes resultados, ele diz que aquela parada cardíaca é consequência de uma situação inevitável, como ele diz, irreversível ou crônica. Né? Exemplo disso é um câncer terminal. Então, por si só, o conceito de parada cardíaca, ele é bem amplo e ele já dita as regras do que devemos fazer para tratar essa entidade nosológica. Primeiro, a primeira coisa que devemos fazer em qualquer situação, e a parada cardíaca, ela não é sinônimo de morte, ela não é sinônimo de morte, mas ela é um espaço mais curto que existe entre a vida e a morte. Ou seja, de todas as, por exemplo, o espaço entre a pneumonia que eu tive agora e, e a morte é um espaço bem grande. Ou seja, tratei com antibiótico, corticoide, resolvi. Né? Um dia, princípio de pneumonia, né? Eu preveni antes. Mas já a parada cardíaca, não. Ela é um espaço entre, se você não intervir de imediato, a morte é quase que consequência. E no diagnóstico, sem dúvida nenhuma, o grande sinal que você deve pesquisar no diagnóstico é a ausência de pulso em grande artéria, ou seja, em artéria carotídea ou artéria femoral, ou na carótida ou na femoral. Né? Todos os demais sinais e sintomas são decorrentes dessa ausência de pulso,
que a ausência de pulso também, não, a ausência de pulso não é um dado isolado. Acho que para qualquer outro profissional, para o técnico de enfermagem, para algum enfermeiro, talvez, para algum outro profissional da área de saúde que estiver envolvido numa parada cardíaca, o pulso ele é apenas um ato mecânico. Para nós, não. O pulso, a gente tem que pensar no pulso, ele é um sinal que não está levando à perfusão tecidual, né? Que a bomba não está funcionando para injetar sangue, para perfundir os nossos tecidos. Então, esta maneira sempre eu tenho imputado em todas as minhas aulas, em que o médico deve pensar sempre naquela, na ciência translacional, ou seja, qualquer sinal, qualquer sintoma em que tem o paciente, nós temos sempre que pensar na consequência e na origem etimológica desse sinal ou sintoma. Então, a ausência de pulso vai levar à diminuição da perfusão encefálica, que vai levar à midríase, que pode levar à perda da consciência, que vai alterar a aparência do paciente, né? A aparência do paciente, o enchimento capilar, né? A respiração, ela pode estar presente ou não. Um dos tecidos que mais precocemente sente a falta de perfusão tecidual, sente a falta de oxigenação, por exemplo, são os esfíncteres naturais, né? Qualquer esfíncter, e os esfíncteres digestivos, principalmente, todos eles sentem, em qualquer sinal de hipóxia, eles fazem relaxamento. Os esfíncteres são tecidos especializados que precisam de grande aporte de oxigênio, né? Seja o esfíncter do esofagiano inferior, seja o esfíncter pilórico, seja a válvula ileocecal, seja o esfíncter anal, seja os esfíncteres do sistema urinário. Então, todos eles são muito sensíveis à falta de oxigênio, que são tecidos muito que precisam de grande oxigênio, grande nutrição tecidual, grande aporte de oxigênio. Tá? Por isso mesmo que todos os demais sintomas, aqui a coloração do sangue, a ausência do sangramento, a ausculta cardíaca, a ausculta cardíaca, ela nunca, em adulto, ela não é um sinal, ela não é uma ação que você deva explorar para diagnosticar a parada cardíaca. Tá? Só a única exceção que se tem é no neonato, na criança debaixo da. Por quê? O coração ele ocupa grande parte da caixa torácica e que a carótida no bebê, o pescoço da criança, é quase imperceptível, sendo quase ou seja, a cabeça praticamente é junto do tórax. E a região femoral ela é muito pequena, muito delgada. Então, a única indicação de você utilizar a ausculta para o diagnóstico de parada cardíaca é no recém-nascido, no neonato. Os outros dois exames, o eletrocardiograma, ele se presta muito bem para o diferencial dos tipos de parada cardíaca e o eletroencefalograma se presta muito bem para ver, analisar a viabilidade do encéfalo em relação até prognóstico de parada cardíaca. Bem, uma das ações mais importantes de parada cardíaca, e eu gosto de falar na prática, na aula prática, por exemplo, quando eu ensino reanimação cardiopulmonar, que praticamente hoje resume-se a massagem cardíaca bem feita, né, eficaz e eficiente, que como vocês vão analisar agora nesse documento que eu passei no grupo, agora no chat, né, que tem justamente a questão da eficiência da parada cardíaca. E uma das situações que eu ensino na reanimação cardiopulmonar, e eu vou ensinar para vocês de como massagear, e o principal, de como respirar durante a massagem cardíaca. Durante a massagem cardíaca. É importante você respirar por dois motivos. O primeiro motivo é você conseguir prolongar a sua massagem cardíaca e nós conseguirmos, né, vamos falar no plural, e nós conseguimos massagear eficientemente o paciente, que é fundamental. A massagem cardíaca é fundamental você massagear de uma maneira eficiente. E a segunda ação de você respirar bem durante a reanimação, você mesmo, estou falando de alto pessoal, de nós respirarmos durante a massagem, é que nós conseguimos raciocinar e pensarmos nas causas.
né? E aí, por isso mesmo que criou-se essas, primeiramente, para indicar a atividade elétrica sem pulso, né? Mas agora a gente extrapola essas, se vocês vão ver em alguns livros, 5Hs e 5Ts, eu extrapolei um pouquinho para os 6Hs e 6Ts, porque eu fiz questão de colocar como último H a hipo e a hiperglicemia, e no último T o trauma. Nesses 12 subtipos, são 6Hs e 6Ts, estão todas as causas de parada cardíaca. Todas as causas de parada cardíaca. E aí nós podemos delinear e ver, por exemplo, hipóxia. Imaginem as inúmeras entidades nosológicas, doenças, né, de causas que podem levar à hipoxemia, que podem levar à, à diminuição do oxigênio tecidual, sanguíneo e tecidual. Então, são inúmeros, desde uma delas nós vimos há pouco tempo, Covid, né? Covid, a causa básica da morte do Covid, teve outras situações, mas a causa básica foi hipóxia. Um negócio, algo bem recente aí, afogamento, hipóxia, estrangulamento, hipóxia, daí por diante. Então, até, poderíamos até pensar na intoxicação, digamos, por álcool metílico, que ele ocupa o locus, do mesmo locus dentro da hemoglobina, que o oxigênio se acoplaria. Então, seria, digamos, ele levaria hipóxia também? Hipóxia, digamos, tecidual, independente dos aldeídos que ele forme durante o seu metabolismo, do ácido fórmico, por exemplo, dos radicais aldeídos que o álcool metílico causa, ele pode levar, mas independente de qualquer situação, a hipóxia seria o mais grave. Daí por diante. Nós poderíamos ficar falando aqui cada uma dessas causas aí, a hipóxia, hipovolemia, né, o choque hipovolêmico, a hipotermia, a hipo e a hipercalemia, o potássio, né, hipocalemia e hipercalemia, é diminuição ou aumento do potássio. O hidrogênio, a acidose, os casos de acidose metabólica, acidose respiratória, a metabólica principalmente, né? E a hiperglicemia, que hoje o diabetes é algo do nosso dia e a frequência e as complicações relacionadas ao diabetes são muitos, né? Os T's aí, olha, o TEP, né? O famoso TEP, tromboembolismo pulmonar, e aí que pode diversas causas, em paciente obstétrica, por exemplo, paciente obstétrica pode muito bem ter uma embolia amniótica, né? Os pacientes que têm fratura de ossos longos podem ter fratura, pode ter embolia, embolia aérea, sabe, trombo e daí por diante. E aí vem trombose coronariana, ou seja, a principal causa da morte, infarto agudo do miocárdio, né? Daí poderia trabalhar e analisar o infarto, imagina, falar sobre o infarto aqui seria aulas, aulas, aulas e ainda seria pouco, né? Tamponamento cardíaco, trauma, por infecção, sangue mesmo. As intoxicações, o tóxico. E aí, eu falei agora do álcool metílico, há pouco do álcool metílico, mas nós poderíamos falar de centenas de toxicidade, por exemplo, quando eu falei de anestésico local, a toxicidade dos anestésicos locais é algo bem claro, algo bem clássico, né? O pneumotórax aí, pneumotórax hipertensivo, também é a causa de morte muito grande. E aqui na região tem, por exemplo, tem na sazonalidade de março até maio, as infecções, né, respiratórias em criança, principalmente, e as infecções respiratórias virais, elas caminham com pneumonias por streptococcus ou por estafilococcus, especialmente a de estafilococcus, elas produzem pneumatoceles. Pneumatoceles são bolhas que são formadas na pleura visceral, que rompem e fazem pneumotórax em criança. Então, às vezes você vai reanimar uma criança e se você não tratar a causa, já aconteceu comigo isso. Deu reanimar uma criança com pneumotórax, reanimei, ela voltou, daqui a pouco ela parou de novo. Por que parou de novo? Porque eu não tratei a causa. Eu não tirei a causa que estava causando a parada cardíaca, que era o pneumotórax.
Tá? Então, é isso. E o trauma é uma entidade nosológica aí imensa que cursa com eventos fisiopatológicos, que pode condensar várias desses Hs e vários desses Ts, por exemplo, o trauma, hipoxemia, pode hipovolemia, né? Pode levar com tamponamento cardíaco, né? Daí por diante. Então tanto o trauma quanto o diabetes podem ser eventos que cursam com síndromes imensas. Tá. A classificação de parada cardíaca. Então, é fundamental para nós até tratarmos, e vocês precisam ter noção da classificação. Primeiro, a classificação são em 4 tipos, né? São as 4 modalidades de parada cardíaca. Primeiro, a fibrilação ventricular, que é a forma mais comum de parada cardíaca, ou seja, está aqui a fibrilação, vocês estão vendo aqui. Aqui, nesse segundo gráfico, está bem legal. O paciente está com ritmo sinusal e de uma hora para outra evoluiu para fibrilação ventricular. Ou seja, um ritmo anômalo em que você tem um ritmo, mas esse ritmo, em todas as 4 modalidades, você tem algum ritmo, com exceção da sistolia, que aqui, que você tem um traçado eletrocardiográfico e isoelétrico, sem nenhuma manifestação elétrica. Os outros 3, todas têm atividade elétrica. Só que o que é comum em todas as 4 modalidades de parada cardíaca, tanto na fibrilação ventricular, na taquicardia ventricular sem pulso, na sistolia e na atividade elétrica sem pulso, a ESP. O que tem em comum? A falta de pulso. Tá? O paciente não tem pulso. Por isso mesmo que o pulso seria a atividade número 1 a ser pesquisada no paciente suspeita de parada cardíaca. Tá? Bem, tendo o diagnóstico, tendo a causa e tendo as modalidades de parada cardíaca, vamos ao tratamento. Né? E o tratamento, o que é? Hoje ficou legal. Primeira ação, você chamar. Primeira coisa, parou. O paciente está parado, suspeita de parada cardíaca, você não achou pulso em artéria carótida ou femoral, tá? Que você chama logo socorro. Grita por ajuda. Tá? Segundo, é de imediato. O que você tem que fazer? Gente, quanto mais precocemente você intervir, menor é a chance de dano encefálico e maior é a chance que nós temos de sucesso na reanimação cardiopulmonar. E hoje ficou bem fácil, bem fácil. As diretrizes 2025, elas já vêm desde 2005 caminhando nessa tocada de quê? De que a respiração não é o mais importante. O mais importante são as compressões torácicas. E o que dizem as novas diretrizes, que eu digo, que já não tão novas, já estamos falando isso há 20 anos, que nós devemos realizar entre 100 a 120 compressões torácicas por minuto no terço médio do externo, na linha intermamilar. Terço médio, não é lado esquerdo nem lado direito, é no terço médio do externo. Tá? E aí vale a pena a gente conversar sobre parada cardíaca, ou seja, por quê? Com a profundidade, nós devemos defletir o externo, aprofundar entre 5 a 6 centímetros no adulto. E a criança, adulto e criança, e em 4 centímetros no neonato. Por que a compressão torácica ela é mandatória? Nós temos que entender a fisiopatologia da compressão torácica do Foley. Ou seja, quando eu faço uma compressão do tórax, ou seja, o tórax, na verdade, ele tem supondo, a mesma volemia que tem o resto do corpo. Está tudo dentro do tórax. Ou seja, no momento que eu faço a compressão torácica, eu consigo ejetar pela raiz da aorta e pela raiz da pulmonar todo o sangue de uma sístole convencional. Por isso mesmo que, fisiopatologicamente, no passado, eu já fiz várias reanimações cardíacas
um tórax aberto e não obtive sucesso. E já obtive muito sucesso com o paciente com as compressões torácicas, a famosa massagem cardíaca fechada, que nós chamamos. Então, no passado tinha essa verdade, antes dos anos 2000, de você abrir o tórax e massagear e fazer massagem cardíaca aberta, direta. Hoje isso não, isso é contraindicado, isso não é nem uma medida heróica, né? Que no passado se chamava medida heróica, hoje não. Hoje o que funciona são as compressões torácicas. E nós temos que avaliar muito bem, por isso mesmo que eu quero conversar na prática com vocês, de como é o componente fisiopatológico das compressões torácicas. Porque, repetindo de novo, o que eu falei nisso da hora, para todos, é, as compressões torácicas, elas são um ato mecânico. Para nós médicos, não. Elas são uma ação clínica. A compressão torácica é uma atividade clínica. Por isso mesmo que ela tem parâmetros, por isso mesmo que ela exige treinamento, né? Tanto que, por exemplo, se você tiver, estava conversando há pouco essa situação, se você estiver num voo, por exemplo, e alguém, se você às vezes chama um médico, tem alguém parando no voo, e você se esconde, você pode ser preso, né? Então, imagina, é, quantos médicos saem, quantos médicos saem do curso de graduação em medicina e não dominam as manobras de massagem cardíaca, não falo nem de reanimação cardiopulmonar, não dominam a técnica da massagem cardíaca. E é uma técnica que nós devemos explorar e devemos treinar. E isso, talvez essa segunda ação que nós devemos ter na parada cardíaca, depois de chamar o socorro urgente, depois de nós não acharmos o pulso, é fazer a massagem cardíaca bem feita. E aí resume-se toda, digamos, não digo grande parte do sucesso da reanimação cardiopulmonar, nesses dois primeiros slides aqui. Esses dois primeiros, ou seja, reconhecer a parada cardíaca, chamar socorro e, em seguida, massagear de uma maneira eficiente e eficaz, massagem bem feita nos nossos pacientes. Isso é, é a divisão de águas naquilo que eu falei no início da aula, que parada cardíaca não é sinônimo de morte, mas ela é o espaço mais curto entre a vida e a morte. Por isso mesmo que essas duas ações são as ações mais importantes que nós devemos realizar nos pacientes. Uma terceira ação de extrema importância, por quê? Porque a principal modalidade de parada cardíaca é essa aqui, a fibrilação ventricular. Tá? Esse traçado eletrocardiográfico que nós diagnosticamos no eletro, mas na prática ele não tem pulso, ele está parado. Tá? Então, ele é um ritmo chocável. Dos três ritmos aqui, esses dois ritmos são ritmos chocáveis: a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. A sistolia não é ritmo chocável, porque eu não tenho ritmo. Eu só choco quando tem algum ritmo. Aqui, por exemplo, a taquicardia ventricular sem pulso, ela é uma modalidade de parada cardíaca em que o período diastólico é tão curto que eu não consigo ter uma sístole. Então, nós devemos analisar cada uma dessas entidades nosológicas de parada cardíaca como que tem um componente fisiopatológico. Temos que entender a causa desse tipo de parada cardíaca. Bem, para ilustrar para os senhores, qual é a principal causa de parada cardíaca, a principal frequência e a fibrilação ventricular. Esse aqui é o algoritmo, né, de parada cardíaca, ou seja, quando o desfibrilador que nós temos é bifásico, e vocês vão encontrar, a dose máxima é 200 joules. Né? Quando ele é, quando ele é monofásico, a voltagem máxima é 300 joules. Tá? E aí a gente deve. A vasopressina, agora nessas diretrizes, ela saiu da jogada, permaneceu apenas epinefrina, daí 300 joules, choca, reavalia, faz epinefrina, reavalia. Não votou? Utilizamos um antiarrítmico,
né, que é a miodarona. Antigamente utilizávamos a lidocaína, que é para nós transformarmos uma fibrilação ventricular de baixa amplitude para uma de alta amplitude, que é mais facilmente chocável, reversível. Então, pode ser 360 ou 200 joules, dependendo do tipo de desfibrilador que você dispõe. Nos casos de assistolia, né, nós devemos, primeiramente, confirmar se a sistolia realmente está sendo massageado. Nós devemos confirmar se a sistolia é, é realmente a sistolia. Pode ser falha do aparelho. Né? Primeira coisa é você avaliar se verificar uma derivação. E outra coisa importante, na hora de você fixar os eletrodos, não fixar na região próxima à massagem. É fixar no braço, braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. E o eletrodo, digamos, precordial, você põe uma derivação lá, V6, né, que é longe do local onde está se massageando. Então, é fundamental você diagnosticar corretamente a sistolia, porque a sistolia ela é a forma mais grave de reanimação. E veja bem, e sempre, sempre sem parar a massagem cardíaca, tá? Nos casos da sistolia, é fundamental você utilizar um aparelho que é o marca-passo transcutâneo, esse MPTC aqui, que é o marca-passo para ele gerar um estímulo elétrico para que o coração volte a bater, tá? É o marca-passo transcutâneo. Em seguida, nós podemos utilizar a epinefrina, né? Que é o nosso estimulante para estimulante beta e alfa agonista, né? Mais potente, é na dose de 1 miligrama, né? A cada 3 a 5 minutos. Em seguida, utilizamos a atropina, 1 miligrama também EV, endovenosa, né? A cada 3 a 5 minutos, né? E como a sistolia é um caso muito grave, as outras 3 modalidades de parada cardíaca, tanto a fibrilação ventricular, quanto a ataque ventricular sem pulso, quanto a ESP, o ponto final delas é transformarem-se em assistolia, o ritmo isoelétrico do eletrocardiográfico. Por isso mesmo que quando você faz tudo isso e você não tem uma reversão do quadro e você combinou com um conhecimento fisiopatológico daquelas 6Hs e 6Ts, você considere o término dos esforços, porque ela é a modalidade de parada cardíaca gravíssima. De todas, é a de mais difícil reversão. Por isso mesmo que nos algoritmos está aqui, ó, considerar término dos esforços. Tá? Bem, a atividade elétrica sem pulso. Primeiro, confirmar se é realmente a ESP. Né? Depois, administrar a epinefrina. Viu que a epinefrina, nossa velha adrenalina, está presente sempre, tá? Daí, vamos tratar. Se está com tabradicardia, pressão de frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto, usar atropina, ou seja, uma droga bloqueadora do parasimpático, né? A cada 3 a 5 minutos, até o máximo de 0,3 a 0,4, 0,3, essa é a dose que nós temos, 0,03 a 0,04 miligramas por quilo de peso, tá? Gente, na ESP é fundamental nós considerarmos a causa, tá? A causa é fundamental, porque muitas das vezes, como eu falei no início da aula, é aquela criancinha que tem um pneumotórax hipertensivo, devido à pneumonia por estafilococcus. Devido, você reanima, ela volta. Se ela continuar com o pneumotórax lá, ela vai parar de novo. Por isso que é fundamental você considerar a causa, né? A pneumonia, é, a pneumatocélia, né, do pneumotórax, é fundamental o tamponamento cardíaco, você tem que drenar a mediastina, é fácil, não é tão complicado. Choque hipovolêmico, tem que repor volume, né, e daí por diante. Tá? Então, tem que considerar a causa na ESP. Na ataque ventricular sem pulso, é a mesma conduta da fibrilação ventricular, tá? Mesma conduta, ataque ventricular sem pulso, tá? Mesma conduta, inclusive até o choque, tá? Bem, a coartação.
o suporte avançado de vida. Então, é bom que vocês leiam esse artigo que eu passei para vocês, dessas ações, esses destaques aí, porque lá estão essas ações que nós devemos fazer hoje intra-hospitalar. Tem esses cuidados pós-operatórios, pós-parada cardíaca, ou seja, que cada vez mais evolui, ou seja, antigamente pensava-se, até na diretriz passada, de 2019, 2020, né, nós utilizávamos a hipotermia para melhorar a viabilidade encefálica neuronal. Hoje, a gente já estamos estudando agora nesses destaques aí, de nós não utilizarmos a hipotermia, mantermos o paciente normotenso. Então, a hipotermia aqui está sendo questionada, né? Está sendo questionada, as evidências não estão tão o que tinha-se há 4 anos dessa sequela neurológica não estão mais tão evidentes, é bom que vocês leiam, tá? E tirem as conclusões. Mas, de todas as ações, a mais importante de todas, visto que as duas principais causas mortes de parada cardíaca, causa de parada cardíaca, digamos, é o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico, o AVC, né? Acidente vascular cerebral. E essas duas causas, elas podem ser tratadas através do cateterismo, da angioplastia primária, seja coronariana ou seja encefálica. Então, são duas, essa angioplastia primária, o cateterismo cardíaco e o cateterismo encefálico, são fundamentais para o tratamento das principais causas e até mudar o prognóstico da evolução das doenças. Ou seja, a angioplastia coronária ela é fundamental, como também a angioplastia, digamos, encefálica, de alguns vasos encefálicos, né, da carótida em diante. Tá? O tratamento farmacológico, nós já vimos aí de todas elas, ou seja, epinefrina. Epinefrina, ela é mandatória na dose de 1 mg, ampola 1 para 1.000, né? Ela vem 1 para 1.000, quer dizer que eu tenho 1 mg por ml, por mililitro, né? E na dose de 3 a 5 miligramas, e a gente não pode, digamos, ultrapassar a dose 0,1 miligrama por quilo de peso, né? Então, dose 0,1, porque o paciente de 70 quilos, ele tem que fazer 7 miligramas, ou seja, é uma dose cavalar, muito grande, são 7 ampolas de epinefrina. Muita, e elas podem ser administradas por via venosa, né? Se tiver via central funcionada, tudo bem, mas não pode ser via periférica mesmo. E não tendo, às vezes o paciente está entubado, você pode usar por via intratraqueal, tá? Também pode ser usado por via intramuscular e pode ser usado por via intraóssea. Eu já usei via intraóssea. Também se presta muito bem, tá? A atropina também é a droga muito utilizada por bloqueador de parasimpático, como eu falei nos casos de AESP, né? Tratamento de bradicardias severas, e até para prevenção, às vezes. Quando você tem de escolher, o paciente tem um paciente bradicárdico e tem um paciente hipotenso. Qual que você deve tratar? A bradicardia, claro, é evidente. Né? A bradicardia, e bradicardia praticamente se trata com um bloqueador do parasimpático. E o principal deles, talvez tem outros mais fracos, né? É a atropina. Né? A lidocaína foi usada no passado, agora foi substituída pela medarona, né? Até há pouco tempo, dose de adrenalina para transformar quando você faz antiarrítmico, no caso da lidocaína, e agora no caso da medarona, você transforma uma fibrilação de baixa amplitude em alta amplitude, que é mais facilmente reanimável. O bicarbonato só deve ser administrado quando se confirma por gasometria, né? Tá aí a amiodarona, como eu falei ainda agora, né? É o antiarrítmico padrão, né? A vasopressina, nessas diretrizes agora, elas estão saindo, mas ela ainda tem o uso do nosso hormônio antidiurético, a vasopressina, por ser um potente vasoconstritor, né? Um potente vasoconstritor. Você tira o sangue que está na periferia e joga para o componente central, e aí você viabiliza a lei de Frank-Starling, né? Quanto você aumenta o volume da diástole, você melhora a qualidade da sístole. Então, por isso mesmo, você fazer vasoconstrição periférica e desviar o conteúdo sanguíneo do componente periférico para o central, ou seja,
para as câmaras cardíacas, você aumenta a chance de retorno aos batimentos cardíacos normais. E por isso que a vasopressina é útil. E a meldarona, como eu falei, é o antiarrítmico padrão hoje, né? Ela substituiu o bretilho, a lidocaína, né? No caso, fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular sem pulso. A circulação você tem que evitar, né? Gente, massagem cardíaca você tem que fazer sempre em torno de 100 a 120 compressões por minuto de maneira contínua. Dizem que você tem que fazer 30 por 2. Não. Hoje, a ventilação é algo secundário, tá? A massagem cardíaca externa é sempre a medida correta. Se você puder colocar uma máscara de oxigênio 100% no paciente, é suficiente, tá? Porque lembrem que toda a compressão torácica, o tórax funciona como fole. Ele não só expulsa o sangue numa diástole, numa compressão que corresponde a uma sístole, cada compressão é uma sístole e cada relaxamento, descompressão, é uma diástole. Também acontece com a respiratória, ou seja, toda vez que eu faço a compressão do tórax, o ar também sai do tórax, né? E toda vez que eu descomprimo, o ar volta para o tórax. E se eu coloco uma máscara de ventilação, como eu dei na aula passada, com oxigênio 100%, daqui a pouco toda a árvore respiratória vai estar com O2 100%, desde que a máscara esteja muito bem acoplada ao oxigênio. Então, o oxigênio é necessário. Tá? Outra ação importante, não efetuar choque sequencial. O que ele quer dizer com isso? Nós nunca devemos suspender a massagem cardíaca mais do que 10 segundos. Por isso mesmo, chocou, volta a massagear. Qualquer ação que você faça na paciente não deve parar de massagear por mais que 10 segundos. Por isso que um choque na desfibrilação, ele deve demorar no máximo 10 segundos. Em seguida, volta a massagear de novo. Então, por isso mesmo é que não deve se evitar, tá? E preferencialmente o choque bifásico, né? Porque tem menos joules, menos voltagem, tá? A respiração com oxigênio preferente 100%, né? A boca a boca ela pode ser feita, mas no entanto, porque imagina, para quem está zero, fazer boca a boca pode fazer, mas a respiração deixou de ser algo prioritário, tá? E aí, massagem, o que nós vamos fazer na prática? Não adianta eu descrever aqui para vocês como a gente deve fazer, né? Ah, como nós devemos fazer. Isso aqui é a descrição sua de como você deve fazer a abertura, tá? De como você deve fazer a massagem cardíaca, tá? O suporte básico de vida. Isso aqui é a abertura de vias aéreas, tá? Se puder entubar, entuba, mas não é mandatório. A parte respiratória não é mandatória, tá? Agora, fica essas orientações para vocês. Primeiro, verificar o pulso a cada desfibrilação. Tá? É fundamental. Chocou. E tudo tem que ser no máximo em 10 segundos, gente. 10 segundos. Porque, às vezes, quando checar o pulso em cada desfibrilação, às vezes o traçado eletrocardiográfico ele volta ao normal, mas está sem pulso. Se está sem pulso, volta a massagear. Tá? O que interessa, que vai indicar a massagem cardíaca, é a presença ou ausência de pulso. Eletrocardiograma, ele apenas vai te classificar o tipo de parada cardíaca. O que vai dizer se você deve ou não interromper a massagem cardíaca é a presença do pulso, tá? O pulso grande artéria, tá? Porque se eu tenho um paciente que ele está fibrilando, eu choquei, saiu do ritmo da fibrilação, ele voltou ao ritmo sinusal, mas ele continua sem pulso, eu transformei uma fibrilação ventricular numa atividade elétrica sem pulso. Entenderam, né? Podem falar. Entenderam? Ou seja, o que interessa é o pulso, tá? Por isso que é importante, não olhe o monitor, trate o paciente. Verificar se todos estão afastados a cada desfibrilação, porque senão você pode pegar o choque junto com o paciente.
Isso vai fibrilar, vai se queimar até às vezes. O paciente com marca-passo pode ser desfibrilado, só não coloque as pás sobre o gerador. Geralmente eles são colocados na posição superior do tórax, ou à direita ou à esquerda, o gerador. Só não deve se colocar as pás na hora do choque sobre o gerador. Uma coisa importante aqui, pelo tanto de obstetrícia que nós temos nessa cidade, no país, né? A gestante pode ser desfibrilada de forma habitual. O líquido amniótico protege o bebê contra o choque. Tá? Outras dicas importantes na parada cardíaca. O acesso venoso em veia antecubital ou jugular externa são preferencialmente ou no membro superior ou na veia jugular externa, não interna. Não sendo possível, utilize a cânula orotraqueal. Ou seja, se eu quero injetar qualquer medicamento, eu posso injetar ou pelo acesso venoso periférico ou pela via orotraqueal, pela luz do traqueia, jogar dentro do tubo. Adrenalina, por exemplo, epinefrina, 1 ml dentro do tubo. Vai absorver rapidamente. Nunca tentar realizar punção de veia jugular interna ou subclava durante a reanimação. Imagina, você está massageando o paciente e o outro está ali com a agulha tentando acessar a jugular, ou seja, vai gerar complicação. Vai gerar pneumotórax, vai gerar lesão arterial, vai gerar lesão tecidual e daí por diante. Então, não é sensato você tentar pulsionar uma veia central durante a massagem cardíaca. Claro, voltou? Pulsiona. Ou já havia pulsionado antes? Ótimo. Voltou a bater os batidos normais? Pulsiona, tá? Medicamentos que podem ser feitos pela cânula traqueal. Epinefrina, né? Lidocaína, atropina. E utilizar sempre o dose relacionada à venosa. Se na venosa eu utilizei 1 miligrama, 1 mililitro, na, na via traqueal, dobrar. Importante, após a administração de qualquer medicamento, injetar 10 mililitros de solução salina, seja em via orotraqueal ou acesso venoso. Elevar o membro superior após administrar qualquer medicamento. Ou seja, é importante para que o medicamento chegue à sua biofase. A gente tem que entender que durante a parada cardíaca ocorre uma diminuição da circulação sanguínea. Por isso mesmo que é importante você fazer volume para poder empurrar esse medicamento que está dentro da veia periférica para o componente central, onde ele irá exercer sua ação, tá? Importantíssimo. Qualquer parada cardíaca não presenciada, você deve considerar como possível trauma cervical. Por isso mesmo que nós vimos na aula passada, aula presencial passada de vias aéreas, uma técnica que nós vamos fazer na prática, uma técnica que é importante, que é uma técnica que nós vamos utilizar para ventilar sem mexer com a cervical, tá? Sem fazer algum trauma cervical. Não esqueça de fazer massagem cardíaca externa na atividade elétrica sem pulso, mesmo se o ritmo for sinusal. Aquilo que eu citei. O tratamento eletrocardiográfico está bonitinho, mas está sem pulso. Gente, massageia, tá? Agora, importante, olha aqui. Por isso que é importante você, durante a tua massagem cardíaca, você respirar, para você se oxigenar. Nós nos oxigenar. Porque é o momento que a gente deve pensar que, na causa, pensar no diagnóstico diferencial. Porque não adianta, muitas das vezes, o prognóstico da parada cardíaca, o prognóstico da tua massagem cardíaca depende da causa. Eu já aqui no HUGV tivemos há muito tempo atrás, quando fazia muita peridural, de uma paciente que teve uma intoxicação por anestésico local. E tivemos que massagear a paciente por mais de 2 horas. Nós sabemos a causa. Então, era o tempo para que o anestésico local saísse da sua biofase, o cito efetor, para que nós conseguíssemos voltar aos batimentos cardíacos. E deu certo, graças ao conhecimento fisiopatológico que nós tivemos no caso da parada cardíaca. E o principal, temos que ser rápidos e temos que estar calmos. É fundamental isso na reanimação cardiopulmonar. Meus amores, eu não vou muito mais além, o resto é na prática, tá?
resta na prática. É fundamental vocês lerem o que nós colocamos aqui, que está no grupo. Acho que vocês baixaram já? Ah, vocês já conseguiram baixar os. Ainda não tentei não, doutor, Isso mas aqui? acredito que vai dar certo sim. Ó, Não apareceu ainda aqui no meu chat, doutor. Nenhum link, não. não? Então você entraram agora, não foi? Não, tô aqui Eu vou passar no grupo. descritos. Eu, É, eu melhor. passo pro Caio. O Caio tá Tá mais bom, fácil falando perfeito. comigo. Beleza, então. Obrigado. Tá aí, eu baixei. Se vocês quiserem baixar também, você baixa no tio Google, né? Tá. Recording stopped. Então, meus amores, isso é uma breve abordagem de parada cardíaca. Eu acho que a cardiologia deve falar sobre isso, o cirurgião do trauma deve falar sobre isso, mas